Livro dos Salmos, capítulo 112. Amém? Ele diz assim, gente: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Vamos voltar e ler devagar para explicar. Ele começa dizendo assim, louvai ao Senhor, mas ele não diz aqui por qual motivo devemos louvar o Senhor. Ele diz apenas louvai ao Senhor, porque nós precisamos aprender a louvar a Deus, irmão, sem precisar de motivo, sem precisar de uma coisa boa acontecer, sem depender de um milagre, sem depender de uma situação agradável, simplesmente louvar o Senhor. Irmão, aprenda em todo momento, em todas as horas, independente da situação que você está vivendo, independente do que você possa ter alcançado ou possa ter perdido, nós precisamos aprender a louvar ao Senhor. Mas a situação está ruim, está difícil, não importa, aprenda a louvar ao Senhor em todo tempo, em todo momento, independente da situação, independente do que você possa estar vivendo, independente do que você possa estar passando. Irmão, louvar simplesmente porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus. Então não dependa de alguma coisa para louvar a Deus, não dependa de algo para louvar a Deus. Louve. E louvar a Deus, gente, não é cantar um louvor. Louvar a Deus é exaltar as qualidades de Deus. É dizer, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, independente do momento que você está vivendo. É aquela prova, é aquela dificuldade, irmão, louve. Louve a Deus, engrandeça, exalte ao Senhor. Então ele diz, louvai ao Senhor. Continua lendo, ele diz, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. A ordem, a direção é louve ao Senhor, independente das circunstâncias, da situação, louve ao Senhor. Mas nós precisamos aprender que o que vai trazer a bem-aventurança de Deus para a nossa vida não é o louvor. Eu tenho que louvar a Deus, mas não é o louvor que vai fazer de mim uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurada é feliz, realizada, completa, plena. O que vai fazer de mim esta pessoa bem-aventurada, a Bíblia diz, é o temor ao Senhor. Irmão, o temor é respeito, é quando eu respeito a Deus, é quando eu respeito a palavra de Deus, é quando eu respeito a direção de Deus para a minha vida, que eu passo a viver a bem-aventurança de Deus. Então louve porque o Senhor é bom, louve ao Senhor em todo o tempo, em todas as horas. Mas se você quer ter uma vida completa, você quer ter uma vida plena, você quer ter felicidade em você, irmão, é preciso temer a Deus, é preciso respeitar a Deus, obedecer a palavra de Deus. Mas muitas pessoas estão andando no temor, muitas pessoas podem questionar, mas eu obedeço a Deus, eu estou na presença dEle, eu não estou pecando, eu estou fazendo o que a Bíblia manda, eu estou na igreja me congregando, e eu não estou vivendo essa felicidade, eu não estou vivendo essa bem-aventurança, eu não estou tendo essa vida completa, satisfeita, como a Bíblia diz. Se não está, é por causa disso. Continua lendo, e em seus mandamentos tem grande prazer. Porque o Senhor, irmão, Ele quer que você tema, que você respeite, mas não apenas respeite, mas que você tenha prazer em respeitar, alegria em cumprir o mandamento, o prazer, a satisfação de servir o Senhor, de estar na presença dEle. Quantas pessoas que temem, que realmente andam na palavra, que não estão vivendo em pecado, pessoas que obedecem a Deus, estão na igreja, são fiéis, estão lá honrando ao Senhor, mas que não têm vivido a bem-aventurança, porque o que Deus espera de mim, de você, não é apenas o temor. Ele quer que você tenha temor, que você tenha respeito, mas, irmão, Deus espera que você tenha prazer nos seus mandamentos, que você tenha alegria
em obedecer ao Senhor, alegria em estar na casa de Deus, alegria em servir ao Senhor. E isso infelizmente tem faltado para muita gente, e por isso não está vivendo a bem-aventurança, não tem sido completo, não tem alcançado tudo aquilo que o Senhor tem, porque não existe alegria no servir. Irmão, o estar na casa de Deus, o estar obedecendo a Deus, se tornou apenas uma obrigação, se tornou apenas um compromisso que a gente tem que cumprir, se tornou apenas uma rotina, um costume, e não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera, irmão, tenha o compromisso, tenha, irmão, o cuidado na presença de Deus, mas com alegria, com prazer. E por falta dessa alegria, a gente não está vivendo, apesar de estarem temendo, não estão vivendo a bem-aventurança, porque não tem alegria no Senhor, no mandamento, em obedecer, em fazer a vontade de Deus. Lucas, deixa marcado aqui, eu volto para o Salmo 112, Lucas capítulo 15, Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. A pessoa, ela segue, ela obedece, ela está na casa de Deus, mas não está vivendo, irmão, não está tendo uma vida completa, uma vida realizada. Eu não entendo por que as coisas não têm dado certo. Eu estou fazendo tudo que Deus manda, mas como é que você está fazendo? De que maneira que você está temendo a Deus? Tem tido a alegria? Está tendo prazer de servir, de obedecer, de seguir a direção que Deus tem dado? Lucas capítulo 15, versículo 11. 15, versículo 11. Ele diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Jesus estava aqui, gente, numa série de parábolas. Ele havia contado a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e agora ele vai contar a parábola do filho pródigo. Não é do filho perdido, porque o filho não estava perdido. O filho sabia exatamente aonde ele estava. Foi o filho que decidiu sair da casa do pai. Então, apesar da primeira parábola é da ovelha perdida, depois a dracma, a terceira não é o filho perdido, é o filho pródigo, esbanjador, desperdiçador. Porque o filho não se perdeu, o filho decidiu sair, decidiu se afastar. O filho sabia exatamente aonde ele estava e o que ele estava fazendo, tanto que depois ele decide voltar, porque ele não estava perdido, ele era perturbado. Deixa eu explicar agora. Então Jesus vai contar a parábola agora do filho pródigo, aonde um pai, Jesus disse, tinha 2 filhos. E o mais moço vem a ele e diz: Pai, dar-me a minha parte da fazenda, me dar a minha parte da herança. Irmãos, herança só existia quando o pai morresse. Enquanto o pai estivesse vivo, irmão, nada era dos filhos, tudo pertencia ao pai, tudo era do pai. E quando esse filho chega para o pai e diz: Pai, dar-me a minha parte da fazenda, irmão, ele está dizendo: Pai, para mim o Senhor está morto, para mim o Senhor morreu. Então ele está pedindo a parte dele como que para ele, se o pai tivesse morto. Irmão, apesar do pai vivo e não ter obrigação nenhuma de dar nada para o filho, porque tudo pertencia ao pai, a Bíblia diz que o pai vai e reparte com eles a fazenda. O pai vai dar a ele a parte que pertencia, que era dele. Versículo 13, ele diz: Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo
dissolutamente, vivendo do seu jeito, da sua maneira. Depois que ele pegou o que o pai havia dado a ele, ele juntou tudo o que ele tinha, e alguns dias depois, irmão, ele partiu. Ele foi para mais longe possível do pai. Ele estava cansado das regras, das leis, dos mandamentos do pai. Ele estava cansado de viver segundo a direção do pai, e vai começar a viver do jeito dele. O que ele não entendia é que as regras, que as leis, que os mandamentos que o pai havia dado a ele, irmão, era para protegê-lo, era para guardar, não era para limitá-lo, não era para impedir de coisa nenhuma. O mandamento do pai, as leis do pai, era para poder protegê-lo, para poder guardá-lo. E agora ele vai para bem longe do pai e começa a viver sem regras, sem leis. Ele começa a viver do jeito dele, da maneira dele, e o resultado, ele desperdiça a sua fazenda. Irmão, ele joga fora, ele perde tudo aquilo que ele havia recebido do pai. Irmão, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, não é para te impedir de fazer nada. As leis de Deus é para te guardar, é para te proteger, é para te livrar do mal. É para isso que tem os mandamentos do Senhor. Mas a pessoa não entende, ela se afasta e começa a viver do jeito dela, da maneira dela. O que ela não percebe é que ela está desperdiçando o que o pai deu a ela. O que foi que o pai deu a ela? O pai deu a vida para ela. E ela está desperdiçando aquilo que o pai havia dado. Continua lendo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Vinha necessidade. Depois que ele se afastou do pai, começou a viver do jeito dele. Irmão, as coisas não aconteceram de uma hora para outra, não. Ele saiu da casa do pai, ele começou a viver, irmão, curtir, aproveitar. No começo era só alegria, era festa, ele aproveitou bastante, e o tempo foi passando, ele aproveitando, se divertindo. No começo foi tudo alegria, no começo tudo estava indo bem, que ele não percebia que estava se perdendo, desperdiçando, até que chegou uma hora que perdeu tudo. Até que chegou uma hora que ele não tinha mais nada. E quando ele perdeu tudo, a gente não sabe o tempo que levou isso. Irmão, às vezes leva um tempo, leva alguns meses, às vezes leva alguns anos. Mas longe do pai, uma hora vai perder tudo. Uma hora vai se perder tudo. E aí, irmão, quando perder tudo, aí vem a fome. Aí vem a necessidade, aí o mal levanta-se contra a pessoa, e aí a Bíblia diz no versículo 15, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E isso para nós é só mais um trabalho, mas para nós, Jesus está contando a parábola, é para judeu. E os judeus, irmão, para o judeu, o porco era impuro, era imundo, era maldito. Esse cidadão está no mais baixo nível de humilhação, está vivendo o pior possível, porque agora ele está servindo os porcos. O que os judeus antes nem chegavam perto de um porco, agora esse filho está apacentando, cuidando, servindo os porcos. Olha a situação dele, vai piorar. Versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Gente, o porco era considerado impuro, imundo, maldito. A situação dele é muito pior do que um porco, porque o porco ainda tinha o alimento, e nem isso ele tinha. Ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Ele desejava ser pelo menos como os porcos, mas nem como os porcos ele podia ser, porque os porcos tinham direito de comida e nem isso ele tinha direito. Versículo 16, 17 agora. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Irmão, naquele sofrimento todo, naquela dificuldade toda, ele então cai em si, ele então desperta, ele então acorda.
peraí, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui estou passando necessidade. Irmão, ele acorda para a situação dele, ele acorda para ver o que ele estava vivendo, ele acorda para ver a destruição que ele estava passando. Irmão, e precisamos acordar, despertar. Quantas pessoas que você às vezes olha para ela e não entende por que ela está desse jeito, por que ela está fazendo isso, por que ele está sofrendo assim, é porque ainda não despertou, é porque ainda não acordou. Essa pessoa está cega, está lá na lama, está lá com os porcos, está lá na bebida, está lá nas drogas, está lá no adultério, está lá na prostituição. Mas como é que pode? É porque ele ainda não acordou. Tem muita gente que ainda não despertou, ainda não parou para reconhecer a sua situação terrível. Não conseguiu reconhecer, irmão, a destruição que está vivendo. Ele chegou no fundo do poço e agora ele acordou, agora ele despertou, agora ele vai reconhecer a loucura dele, a bobagem dele, ele vai reconhecer o que ele tinha feito de errado. Versículo 18 ele diz: e levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos teus trabalhadores. O filho, além de acordar, além de despertar, de cair em si, ele decide: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou falar com ele, eu vou pedir perdão a ele. Porque não adianta apenas saber da sua situação, porque não adianta apenas eu reconhecer que eu estou errado. Irmão, quantas pessoas reconhecem isso? Quantas pessoas que sabem que o que estão fazendo não é certo, que o que estão fazendo não é direito? Quantas pessoas sabem que estão no caminho errado? Mas não adianta você saber se você não tomar uma decisão, que é voltar para o Pai, é tomar uma decisão de se levantar do que está errado, é tomar uma decisão na sua vida. Não adiantaria nada ele ficar: eu sei que eu estou errado, e lá nos porcos. Eu sei que eu fiz bobagem, e continuar com os porcos. Ele entendeu que ele tinha errado, ele entendeu a bobagem, a loucura dele, o erro dele, e ele disse: eu vou me levantar. Irmão, tem que se levantar, tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão. Vai passar a vida inteira se lamentando, a vida inteira vendo que tomou a decisão errada, que fez o que não deveria? É necessário chegar uma hora que você vai se levantar, que você vai tomar uma atitude, uma decisão, que você vai até o Pai. Continua lendo, ele diz mais, versículo 20: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando o filho, então, agora arrependido, decide voltar para a casa do pai, o pai de longe consegue vê-lo, e o pai corre em direção a ele, e o pai o abraça, e o pai beija. Esse filho, ele não tomou banho para ir se encontrar com o pai. Esse filho não trocou de roupa para encontrar-se com o pai. Irmão, ele estava cuidando dos porcos. Imagina o cheiro dele, imagina a situação dele, a condição dele. Só que para o pai nada disso importava. Irmão, não importava nada disso. O pai amava aquele filho, e quando o pai vê o filho voltando, o pai corre, abraça, o beija. O pai está ali demonstrando o quanto ele ama aquele filho. Só que existe alguém aqui que não está presente na leitura, mas que a gente pode imaginar. Imagina comigo os servos do pai, porque o pai está ali abraçando e beijando, mas pensa, os servos que o pai tinha, olhando aquele filho voltar, aquele filho que foi tão arrogante, que tão orgulhoso, que decidiu ir embora, mas que agora está voltando, irmão, todo sujo, com a roupa imunda, com a roupa rasgada, fedendo. Imagina o que os servos deveriam estar falando ou pensando. Agora que ele quebrou a cara, ele volta. Olha aí, ó, ele saiu daqui bem, agora está aí todo arrebentado, está aí agora todo destruído, agora que está arruinado, está voltando. Imagina os pensamentos dos servos, imagina o que os servos deveriam estar falando. E esse é um problema para muita gente, porque a pessoa está ouvindo os servos, ela está dando atenção ao que os servos estão falando, ela está preocupada com o que as pessoas vão dizer.
Ela está preocupada com o que as pessoas vão pensar. Irmão, o pai está ali amando, o pai está ali abraçando, beijando. O pai ama, em vez da pessoa desfrutar do amor do pai, irmão, ela está se privando do amor do pai por causa das palavras dos outros, por causa dos pensamentos dos outros. Pare de dar importância para o que os outros vão falar. Pare de dar ouvidos. O pai ama você e o pai quer demonstrar esse amor. O pai quer revelar esse amor. Ele quer dar esse amor a você. E a gente está se privando do amor do pai por causa da palavra dos outros, por causa das palavras, dos pensamentos dos servos. Nós estamos preocupados com o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas vão pensar. Eu saio da igreja e agora eu vou voltar, agora que as coisas deram errado. Irmão, pare de se preocupar com as palavras dos servos. Irmão, quantas pessoas que não voltam para a igreja, quantas pessoas, irmão, que não se reconciliam. Por quê? Porque estão preocupados com o que os outros vão falar, estão preocupados com o que os outros vão pensar. Agora voltou, depois que quebrou a cara, agora que sofreu, agora está aí arrependida. Irmão, pare de se preocupar com o que os outros estão falando. As palavras dos outros, os pensamentos dos outros não vão mudar nada a sua vida. O amor do pai vai. O amor de Deus, ele vai mudar. Então pare de dar ouvidos aos outros, pare de dar atenção aos outros, irmão, e vá desfrutar do amor do pai. Irmão, vai desfrutar do amor que Deus tem por você. Pare de dar ouvidos aos servos. Desfrute do amor de Deus. Desfrute do amor que Deus tem por você. Continua lendo, ele diz mais. Versículo 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai está ali abraçando, o pai está ali beijando, o pai está demonstrando o amor que ele tinha pelo filho, mas o amor do pai, irmão, não vai anular a atitude do filho. O amor do pai não vai anular o arrependimento do filho. O filho, o pai está abraçando, beijando, e o filho vai lá e diz: Pai, eu pequei. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, é o filho se arrependendo. Deus ama você, e ama muito, mas o amor de Deus não vai anular a necessidade do arrependimento. O amor que Deus tem por você não vai anular a necessidade, irmão, de você confessar o pecado, de você deixar o erro. Deus, o pai me ama, eu nem preciso pedir perdão a ele. Não, o pai está me abraçando, me beijando aqui, significa que ele não se importa com aquilo que eu fiz. Ele se importa sim, ele ama você. Mas a necessidade de se arrepender, a necessidade de consertar o seu erro, irmão, ela permanece. O amor de Deus não vai anular a sua necessidade de arrependimento, a sua necessidade, irmão, de conserto. E a Bíblia diz mais, versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai, quando o filho volta, o pai o abraça, o pai beija. Por quê? Porque o pai amava o filho. Mas mesmo o pai amando o filho sabia que tinha necessidade de se consertar, a necessidade de se arrepender, de demonstrar o arrependimento. E quando o filho diz: Pai, eu pequei, Pai, eu errei, eu não sou digno, o que o pai faz? Trazei depressa a melhor roupa, pega o anel, coloca no seu dedo, pega as sandálias, coloca nos seus pés, pega o bezerro cevado, vamos preparar uma festa, vamos nos alegrar. Enquanto ele não se arrependeu, tudo que ele tinha era apenas o amor do pai. Mas depois que ele se arrepende, irmão, ele vai ter roupa nova, ele vai ter um anel no dedo, ele vai ter sandália nos pés, vai ter um bezerro, um banquete para ele. Irmão, Deus vai te amar sempre. O amor de Deus nunca vai acabar por você. Irmão, Deus vai continuar te chamando em qualquer momento, em qualquer situação Ele vai te chamar. Mas se você quer as obras do Pai, tem que se arrepender.
Irmão, tem que haver arrependimento. Tem que haver, irmão, uma atitude que vai demonstrar esse arrependimento, que é o que vai trazer, além do amor, as obras do Pai sobre a sua vida. Então o Pai agora, irmão, manda trazer tudo de melhor para o filho. Continua lendo o versículo 25. E o filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Saindo o pai, insistia com ele. Então o filho volta, o pai prepara uma festa, está ali comemoração, tem música, tem um banquete, um bezerro cevado sendo assado para todos comer, muita alegria. Quando o filho mais velho, aqui começa a nossa mensagem novamente lá dos Salmos, o filho mais velho chega, quando ele chega perto, se aproxima, que ele escuta a música, que ele ouve a alegria do povo, ele chama um. O que está acontecendo aí? Você não sabe, o teu irmão mais novo voltou, e o seu pai mandou matar um bezerro cevado, e nós estamos nos alegrando porque ele o recebeu sã e salvo. Quando o irmão mais velho fica sabendo o motivo da festa, a Bíblia diz que ele ficou indignado. Irmão, eu entenderia se o irmão não te ficasse alegre, eu entenderia que ele não se alegrando. Por quê? Porque o irmão fez o que fez com o pai, porque o irmão foi embora, eu entenderia que ele não tivesse alegre, irmão, mas indignado. Quando a Bíblia fala que ele ficou indignado, significa que aquele irmão não estava bem, que tinha alguma coisa errada com ele, porque o pai estava alegre, e ele estava indignado, ele estava contrário ao que o pai estava dando a todos ali, a alegria. O sentimento dele era contrário. E nós precisamos parar para ver como é que nós estamos, porque talvez, irmão, nós não estamos bem também. Apesar de sermos filhos, nós não estamos bem. Irmão, quais são os sentimentos que têm entrado no nosso coração em relação ao nosso irmão? Qual é o sentimento que tem entrado no seu coração? Todo mundo estava se alegrando, o irmão estava indignado. Se ele não tivesse alegre, tudo bem, mas ele estava com raiva do irmão. Por quê? Por causa da alegria do irmão. Como é que você está? Hein? Como é que você está? Irmão, a Bíblia diz: alegrai-vos com quem se alegra e chorai com quem chora. Irmão, vamos ver como é que você está? Irmão, quando eu estou bem, quando você está bem com Deus, irmão, você se alegra com quem se alegra e você chora com quem chora. Irmão, se você não tem andado nesse caminho, nessa sintonia, você não está bem. Infelizmente tem pessoas, irmãos, que estão se alegrando enquanto os outros estão chorando. Tem alguns, irmãos, que estão se alegrando com o choro dos outros. E sabe o que é isso? É maldade. Irmão, quando eu me alegro com o choro do outro, eu não estou bem. Eu não posso estar bem. Existe um mal dentro de mim, existe uma maldade dentro de mim que faz com que eu me alegre com o sofrimento do outro, que faz com que eu me alegre com o mal com que o outro está passando. Você não está bem. Se quando você vê alguém sofrendo, se quando você vê alguém quebrando a cara, quando você vê alguém padecendo, quando você vê alguém chorando, se você se alegra, você não está bem. Não importa quem seja ele, você não está bem. Existe um mal dentro de você, existe uma maldade no seu coração que faz você se alegrar com aqueles que estão chorando. Existe o outro, que é o chorar com aqueles que se alegram. Tem gente que está chorando, está vendo o outro se alegrar, festejar, está vendo o outro comemorar a vitória, a bênção, enquanto ele está chorando. Irmão, sabe o que é isso? Inveja. É inveja. A pessoa viu que o outro está bem, viu que o outro está crescendo, e aí ele está chorando, irmão. Ele está triste com a alegria do outro. Isso é inveja. Você não está bem. Irmão, para que eu possa estar bem, eu preciso andar em sintonia.
Não dá para mim ter um sentimento contrário ao do meu irmão. Não dá para mim me alegrar com o sofrimento dele. E não dá para mim me entristecer com a alegria dele. Eu preciso andar em sintonia. Se eu estou bem, eu vou me alegrar com os que se alegram e vou chorar com os que choram. Se eu não tenho andado nesse caminho, é porque eu não estou bem. Continua lendo, ele diz mais. Versículo 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Quando o pai vem para falar com o filho que está indignado lá de fora, que não queria entrar, o pai insiste: vamos lá, vamos festejar, vamos comemorar. E o filho indignado diz ao pai: há tantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir um mandamento. Irmão, era um filho que obedecia ao pai em tudo. Era um filho que fazia tudo que o pai mandava, tudo que o pai queria, ele fazia, ele obedecia. Mas apesar dele temer o pai, isso é temor, gente, é obedecer, é respeitar, é fazer o que manda, o que diz. Apesar do temor dele, do respeito dele ao pai, ele diz: mas tu não me destes nem um cabrito. Apesar de todo o temor, o que foi que ele recebeu do pai? Nada. Ele respeitava, e não é mentira não, é verdade, ele temia o pai. Mas apesar de todo esse temor, irmão, ele não recebeu um cabrito do pai. Ele não recebeu nada. O que adianta eu servir a Deus? O que adianta eu estar na casa de Deus? Deus não me abençoa, Deus não faz nada na minha vida. Essa é a situação de muita gente, que apesar de temer, não tem recebido a bem-aventurança, não está vivendo a vida plena. Aí o pai diz, versículo 30: vindo porém este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe diz: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O pai então, ouvindo o filho desabafar, o pai disse: mas filho, você está sempre comigo. O pai concorda com o filho, você realmente obedece. E ele diz: e todas as minhas coisas são tuas. Mas o que ele tinha? Nada. Como que pode? Porque o filho, irmão, servia o pai apenas por obrigação. Porque o filho servia o pai apenas para receber, para ganhar alguma coisa. Lembra que ele falou: eu te sirvo há tanto tempo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele servia apenas para receber alguma coisa. O que ele fazia era apenas uma obrigação. Era apenas uma obrigação que ele tinha para poder receber alguma coisa. Ele servia o pai, mas ele não tinha o prazer, ele não tinha alegria, era só uma obrigação. É tanto que ele diz: o Senhor não me dá um bezerro, não dá um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Ele queria se alegrar com os amigos porque ele não se alegrava em servir o pai, não tinha alegria em servir o pai, não tinha prazer em servir o pai. Ele queria que o pai desse alguma coisa para que ele pudesse se alegrar com os amigos. Irmão, quantas pessoas que estão servindo a Deus, mas esperando receber de Deus alguma coisa. A alegria vai ser quando Deus me der a casa própria. Irmão, e Deus pode dar. Ah, pastor, eu vou me alegrar quando Deus abrir uma porta de emprego para mim. E Deus abre. Ah, quando Deus me der condição para comprar o carro. Ah, quando Deus me der o casamento. Quando Deus abençoar a minha casa. Irmão, a pessoa está andando, ela está servindo a Deus, ela está obedecendo a Deus apenas por obrigação, apenas por compromisso, apenas para receber alguma coisa. Não tem o prazer nos mandamentos do Senhor. A pessoa está esperando receber alguma coisa de Deus para poder se alegrar, em vez de se alegrar em servir a Deus, em estar na presença dEle, na casa dEle. A gente não tem tido o prazer que deveria ter, e apesar de sermos filhos dEle, apesar de estarmos com Ele, apesar de tudo que é dEle ser nosso, não temos alcançado nada.
porque nós estamos servindo a Ele apenas por obrigação, virou um costume, é apenas um costume de vir para a igreja, é apenas uma tradição de vir para a igreja, é uma obrigação vir para a igreja. Irmão, se eu quero ser bem-aventurado, se eu quero viver essa vida plena que Deus tem para mim, Ele diz que além de temer, eu preciso ter prazer nos seus mandamentos. A Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 29, livro do profeta Isaías, capítulo 29. Tudo que era do pai pertencia ao filho, mas o filho não tinha nada. Por quê? Porque o filho trabalhava, era só para receber alguma coisa, ele não tinha a alegria, o prazer. A alegria que ele queria ter era com os amigos dele, ele queria receber alguma coisa do pai para se alegrar com os amigos, aonde que ele deveria era se alegrar com o pai, alegria em servir o pai, alegria em estar com o pai. Irmão, nós estamos só por obrigação, se tornou apenas um compromisso, é o compromisso de vir para a igreja, é a obrigação de obedecer a palavra, se tornou apenas obrigações, compromissos, e não é isso que Deus quer. Ah, pastor, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou fazendo tudo direito, tudo certo, mas Deus não me abençoa, eu não tenho visto Deus fazer nada. Irmão, a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e piedade já nos foi dado. Deus já nos deu tudo, mas apesar de Deus dar tudo, a pessoa não está vivendo nada. Por quê? Porque é apenas obrigação, não tem o prazer de servir, não tem a alegria de estar na casa de Deus, não tem o prazer de permanecer na presença do Senhor. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim com a boca, e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Não faz, irmão, espontâneo, não faz porque quer, apenas porque foi instruído. Não, você tem que fazer assim, é daquele jeito. Olha, se você obedecer e a pessoa está seguindo apenas instruções de homens, não está tendo alegria, ela se aproxima de Deus, ela vem para a igreja, ela ora, ela faz os propósitos, ela está aqui adorando, exaltando ao Senhor, está obedecendo a palavra, o mandamento, mas é só de corpo. Esse povo se aproxima de mim com seus lábios, com a sua boca eles se aproximam de mim, mas o seu coração está longe, mas o seu coração está distante. Por quê? Porque o louvor desse povo consiste apenas em regra de homens, conceito de homens, não tem o prazer, a alegria do servir a Deus. Salmos, capítulo 100, livro dos Salmos, volta para o Salmo, só que agora é o Salmo 100. A gente está esperando receber alguma coisa do Pai para nos alegrarmos. É igual o filho mais velho. O filho esperava receber alguma coisa do pai para se alegrar com os amigos. E o que ele deveria era se alegrar com o pai. Era se alegrar com o pai, ter alegria em servir o pai, ter o prazer em estar na presença do pai, ter a satisfação de poder honrar o pai. Irmão, está faltando essa alegria, está faltando esse prazer. O pai disse: tudo que é meu é teu, mas ele não tinha nada, ele não desfrutava de nada, porque tudo que ele fazia era só por obrigação. Não havia o prazer, não havia alegria em servir o pai, era só uma obrigação. E apesar de tudo que era do pai ser dele, ele não tinha nada. E apesar de obedecer, apesar de cumprir, apesar de seguir, apesar de fazer o que Deus diz, o que Deus manda, irmão, não temos vivido a bem-aventurança, não temos sido completos, felizes, porque nós estamos dependendo de receber alguma coisa do Pai para nos alegrarmos, em vez de nos alegrarmos simplesmente por estar com o Pai. A nossa maior alegria deveria ser Deus, o nosso prazer. A Bíblia diz, Salmo 100, versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor,
todos os moradores da terra, servi ao Senhor e apresentai-vos a Ele. Irmão, como é que nós estamos servindo a Deus? Lembra que aquele filho falou: há tanto tempo eu te sirvo, mas ele servia apenas por obrigação, apenas por interesse, apenas para receber alguma coisa, e ele não recebia, apesar de tudo ser dele, ele não recebia nada, porque a gente não tem servido a Deus com a alegria que deveria seguir. Irmão, não temos tido o prazer que deveria ter na presença de Deus, na casa de Deus. Irmão, como é que nós estamos nos apresentando ao Senhor? Eita, Deus, está tão difícil. Deus, o Senhor não está olhando para mim não, Senhor. O Senhor não olha para a minha vida. Irmão, a Bíblia diz: apresentai-vos a Ele com cânticos. Não é com problema, com dificuldade, não é com murmuração, não é com lamentação. Apresente-se com cânticos. Tem mais, versículo 3, ele diz: sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele, com louvor, em seus lábios, e em seus átrios, com hino. Louvai e bendizei o seu nome. Irmão, como é que você entra pelas portas do Senhor? Ele diz: entrai pelas portas dele com... Irmão, a gente passa ali pela porta, hein? Mais um dia. Senhor, estou aqui. Irmão, cadê o cântico? Cadê o louvor? Como é que a gente está passando por aquelas portas? Irmão, como é que nós estamos passando pela nossa porta, hein? Quando você sai de casa para vir para a igreja, como é que é? Eu vou mesmo porque hoje é Santa Ceia. Eu vou hoje mesmo porque a mãe mandou. Eu vou hoje mesmo porque se eu não for, o pastor vai ver que eu não fui. Irmão, entrai pelas portas com louvor. Gente, não é com tristeza. Não é, irmão, por obrigação. Não é na marra, não. Entre pelas portas com louvor. Oh Deus, que bom vir à tua casa hoje. Lembro que Davi falava: alegrei-me quando me disseram, vamos a casa. Ele já saía de casa, irmão, com alegria, e chegava com cânticos. Como é que nós estamos entrando na casa de Deus, gente? Hein? Como é que você passa por essas portas? Como é que você tem sentado nessa cadeira? Irmão, para a gente entender que a gente está igual o Isaías falou, é só com lábios, é só com boca, o coração de verdade não está servindo, o coração não se alegra em estar na presença de Deus. A Bíblia diz: vir ao Senhor com alegria, e essa alegria tem faltado, está perdendo para muita gente. É só uma obrigação, é só para receber alguma coisa do Pai. Irmão, é só para não perder a salvação, é só para ter a bênção, a proteção, para ter o cuidado, o livramento de Deus. Mas o Senhor não quer só isso. Isso são preceitos de homens. O que Deus quer é que a gente se alegre na presença dEle, que a gente tenha prazer em servir a Ele. Irmão, você louva a Deus, e você canta ao Senhor, dizendo: Deus, como é bom poder te servir, que bom é estar na tua casa. Irmão, é só obrigação que te traz na igreja. É só a obrigação que está fazendo você obedecer a palavra. É só o medo do sofrimento que tem feito você obedecer o mandamento. Irmão, o que Deus espera de nós não é apenas que você obedeça. Deus quer que você obedeça, Deus quer que você o sirva, Deus quer que você faça a vontade dEle, mas Deus quer que você faça isso com prazer, com alegria, para você entender por que a minha vida está sendo estéril, se eu estou obedecendo a Deus, por que eu não estou vivendo essa bem-aventurança, se eu obedeço a palavra, eu não falto à igreja, eu não estou pecando, eu não estou fazendo nada de errado, e por que eu não estou vivendo, alcançando a promessa de Deus, e por que eu não vivo essa vida plena, essa vida abundante, porque eu estou servindo apenas por servir. É apenas uma obrigação, é apenas um compromisso. Não existe o prazer no servir o Senhor, não existe alegria na presença de Deus. Nós parece que estamos presos. Deus colocou um peso sobre a gente, que a nossa cara é amarrada quando vem para a igreja, vem, parece que está sendo empurrado, vem porque por vir. Não vem com alegria, não tem prazer, entra naquelas portas se reclamando, entra por aquelas portas se lamentando.
E Deus tem uma vida abundante. Deus quer fazer de você bem-aventurado, um homem feliz, uma mulher feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa completa. Mas para isso eu não apenas sirvo a Deus, eu tenho que servir com Ele, eu tenho que ter o prazer em servir a Deus, a alegria em estar na presença do Senhor. Volta para o Salmo 112. Como é que você está vindo, irmão? Como é que você entra por aquelas portas? Como é que você entra pelas portas da casa de Deus? Como é que você sai das portas da tua casa? E Deus sabe que se fosse por mim eu não ia não. Se fosse por mim, mas eu tenho um compromisso, né? E a gente fez da nossa relação com Deus apenas um compromisso. É apenas uma responsabilidade. Não, que eu tenho que ir. Não, irmão, você tem que querer ir. Você tem que desejar, você tem que se alegrar. Por mais difícil e cansativo que seja. Irmão, teve algumas vezes que eu fui para a igreja. E eu fui para a igreja como pastor. Não era o pastor da igreja, eu tinha que ir lá para a sede. E eu chegava lá e falava: Senhor, eu estou cansado. Senhor, de verdade eu não queria vir não. Mas se eu estou aqui, Deus, eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder esse momento de te adorar, de te buscar, de te servir. Irmão, é se alegrar, mesmo cansado, mesmo a carne querendo dizer: não, não vá. Irmãos, estando lá, era para ser com alegria, era para ser de todo o coração. Irmão, o que você está dizendo, hein? O que você está sentindo? É só obrigação? É só obrigação? É só um compromisso de vir? É só um compromisso de estar? É só um compromisso de trazer uma oferta? É um compromisso de entregar os seus dízimos? Se tornou apenas um compromisso a tua vida com Deus? E o que Deus espera de nós, irmão, não é apenas que você faça o que Ele manda. O que Deus espera de nós não é apenas que a gente faça aquilo que Ele diz. Salmo 112, versículo 1, ele diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos... Bem-aventurado não é apenas por temer, bem-aventurado é por temer e ter alegria em temer, ter prazer em fazer a vontade de Deus, ter prazer em obedecer o seu mandamento, ter o prazer de estar na sua casa. Olha o resultado disso, versículo 2: a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riqueza haverá em sua casa, e a sua justiça permanece. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que compadece, empresta e disporá as suas coisas com juízo. Isso é o resultado, isso é a consequência do temor a Deus com prazer, com alegria. Eu não entendo, estou fazendo tudo certo, não está dando nada, e não está dando nada certo para mim. Como é que você está fazendo? Hein? Você tem tido a alegria, o prazer, ou é só uma obrigação? Está aí. É só um compromisso que te trouxe hoje aqui para a igreja. É só o compromisso de estar na ceia. A alegria foi embora, acabou, o prazer terminou. Irmão, Deus quer fazer de nós bem-aventurados. Deus quer fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa completa. Deus quer fazer de você uma pessoa realizada. Mas para isso, irmão, louve ao Senhor. Tenha temor, mas tenha prazer também, tenha alegria também. E às vezes está faltando, o que está faltando é só alegria em servir a Deus, é só alegria de estar na presença de Deus, é alegria de vir para a casa do Senhor. Irmão, não faça da igreja apenas um compromisso, não faça da igreja apenas uma responsabilidade. Irmão, faça da casa de Deus um prazer para você.
Irmão, faça da obediência uma alegria. Oh, que bom que eu pude fazer certo. Ah, que bom que eu obedeci. Que bom que eu fiz o que Deus queria. Irmão, que tenha prazer em servir a Deus. Deus não quer só compromisso e obrigações. Deus não quer apenas responsabilidades. Deus quer prazer, alegria em servir a Ele. Deus tem uma bem-aventurança. Deus tem uma vida bem-aventurada. Mas para isso, irmão, eu preciso, além de temer, ter prazer em temer, ter alegria em servir, ter alegria em fazer a vontade de Deus. Não é apenas vinho, é vir com alegria. Irmão, sirva a Deus com alegria. Não faça da tua vida com Deus apenas uma obrigação ou um compromisso. Irmão, não espere receber nada do Pai para se alegrar. Aprenda a se alegrar com o Pai. Aprenda a se alegrar com Deus. Aprenda a se alegrar. Aprenda a dizer: Deus, obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor me escolheu. Meu Deus, obrigado. Deus, eu estava perdido, Senhor. Eu estava lá com o pé no inferno, mas o Senhor me salvou. Deus, e agora eu estou na tua presença. Eu era servo do diabo antes, hoje eu sou servo do Senhor. Irmão, se alegre no Senhor. Irmão, não espere uma bênção chegar. Não espera receber um cabrito para ter alegria. Você tem a maior alegria do mundo. Você tem Deus, você tem a salvação. O Espírito Santo de Deus está com você. Você tem um motivo de se alegrar e está esperando um cabrito para poder se alegrar. Você está triste, você está desanimado porque você não conseguiu o que você queria, porque você não recebeu a casa, o emprego, a promoção, porque você não conseguiu o milagre, porque você não recebeu a bênção. Você está se entristecendo. Você está igual aquele filho que esperava um cabrito para poder se alegrar e não sabia se alegrar com o pai, não tinha alegria em servir o pai, era só uma obrigação. Alegre-se no Senhor. O apóstolo Paulo escreve dizendo: alegrai-vos. Outra vez vos escrevo: alegrai-vos no Senhor. Nós precisamos aprender a ter alegria em Deus, na presença dEle, na comunhão com Ele. Nós precisamos nos alegrar, é nele. Não dependa de cabrito, não dependa de um milagre, de uma bênção, não dependa de nada para se alegrar. Seja alegre, tenha prazer em servir a Deus, tenha alegria em estar na presença de Deus, na casa de Deus, e você terá as bem-aventuranças do Senhor. Se alegre. A gente está jogando fora a melhor coisa do Evangelho. A melhor coisa da vida com Deus é a vida com Deus. A gente está esperando o quê para nos alegrarmos? No dia que meu marido me se converter, pastor. No dia que a minha casa se converter, vai ser festa. Irmão, a festa é porque você tem Deus. O motivo da sua alegria deveria ser Deus, e não o que Deus vai fazer por você. Não espere um cabrito para se alegrar. Se alegre no Senhor, se alegre na presença do Senhor, se alegre na palavra do Senhor, se alegre na casa do Senhor. Tenha alegria, tenha prazer na presença de Deus. Não adianta apenas fazer tudo se o que você faz não tem alegria na presença dEle. O filho fazia tudo e tudo era dele, mas ele não tinha nada. Esperava um cabrito para se alegrar. Você tem o maior motivo de se alegrar. Você tem Deus. Alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo escreve como um mandamento, dizendo: se alegre, se alegre, se alegre no Senhor. Irmão, a maior alegria é ter Deus na nossa vida. Irmão, não desperdiça isso. Irmão, não fica colocando a tua alegria em cabritos, não. Não fica colocando a tua alegria em coisas, não. Irmão, se alegre no Senhor. Se alegre em ter Deus na sua vida. Amém.